do primeiro Simpósio Internacional de Literacia Midiática, convidamos ao palco o professor Adilson Cabral e a professora Érica Savernini para a mesa O papel da comunicação e das artes no campo da literacia midiática. E também o professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, Paulo Roberto Figueira, para mediação. Adilson Cabral é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Carlos III de Madrid. É coordenador do Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência e do Informativo Eletrônico 7 Pontos atualmente. Adilson é professor associado da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Comunicação Social. Érica Savernini é bacharel em Rádio e TV pela UFMG e doutora, e mestre em Artes Visuais. Cinema pela mesma instituição. Aperfeiçoou-se em roteirização audiovisual e, desde 1999, ministra disciplinas práticas e teóricas de cinema, vídeo, rádio, fotografia e produção audiovisual. É professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, lecionando na graduação e no mestrado em comunicação. Paulo Roberto Figueira é graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em ciência política pela UPERJ. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, lecionando na graduação e no mestrado em comunicação. Gente, boa tarde, prazer receber todos vocês, agradecer muitíssimo ao Adilson, à Érica. Qual que vai ser a nossa sistemática? É em torno de 20 minutos para a fala de cada um, óbvio, com alguma tolerância. Depois a gente abre para perguntas, mas a gente não vai poder esticar demais o nosso horário por conta da atividade seguinte, que é o lançamento de livros. Portanto, a gente vai ter uma conversa inicial instigada por eles e espero que a gente tenha tempo para poder conversar sobre o tema. Até porque a gente tem aqui um encontro que é muito feliz. Todos os documentos, a gente estava conversando agora há pouco sobre CAPES, né, sobre programas de pós-graduação, todos os documentos de todos os nossos institutos e agências de fomento valorizam muito uma palavra: interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Infelizmente, nem sempre o valor que se dá nos documentos oficiais é aquele que se encontra na prática real das próprias agências, inclusive, que acabam colocando tudo em caixotinhos, em segmentos. Portanto, a mesa aqui tem um objetivo claro, de mostrar como a gente está diante de um tema que é transdisciplinar por excelência, que está no campo da comunicação, que está no campo da educação e que também tem um diálogo permanente com o campo das artes. A configuração da mesa tem exatamente esse objetivo de mostrar a transversalidade do tema e permitir que a gente não fique apenas nos caixotinhos em que CAPES, CNPq e agências de fomento nos colocam, mas ao contrário, a gente permite uma discussão viva sobre um tema que perpassa preocupações de todos nós, independentemente do campo específico a que estejamos filiados. A gente vai começar com o nosso convidado externo, que é o Adilson, depois passamos para a Érica e abrimos para a conversa com todos vocês. Acho que aqui era uma outra. Oi, obrigado. Tá, tem que abrir aqui, abrir. Não, é abrir. Não, já está aqui já. Aqui, F5. Ok. Gente, boa tarde. Primeiro agradecer o convite, a participação nesse seminário à professora Gabriela, professor Paulo pela mediação, Érica, companhia aí da mesa, professores do programa de pós-graduação aqui da Federal de Juiz de Fora, alunos de pós-graduação e graduação. Além dessa proposta de transdisciplinaridade que o professor Paulo falou, a gente está num processo também que vem crescendo e vem dando frutos como esse aí, que é de articulação entre os programas de pós-graduação da região sudeste, basicamente,
principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, muito por iniciativa daqui mesmo do programa de pós-graduação de Juiz de Fora. Está se criando uma articulação entre esses programas, e aí uma derivação, um subproduto aí dessa articulação é esse contato aí que a gente vem fazendo entre os professores desses programas para gerar projetos de pesquisa, redes de atuação que fortalecem os programas, independente, né, daquela corrida 5, 6, 7 pontos e produtos, etc. E a gente proposta é justamente trabalhar com essa capacidade de produção de conhecimento, né, que é importante nessa área de comunicação. Dentro da proposta desse seminário, né, de um modo geral, eu vim trazer uma experiência que está orientando o desenvolvimento dos projetos de pesquisa que a gente desenvolve junto ao programa, a partir de um grupo de pesquisa que eu coordeno, vou falar também um pouco sobre ele, e de como que essas pesquisas se relacionam a esse projeto mais amplo que vem sendo coordenado pela professora Gabriela, e que alguns de nós que estamos aqui, né, ao longo dessas palestras que vocês vão ter hoje, estão tendo hoje e vão ter amanhã, estão falando a respeito, né? A construção, a proposta é justamente de refinar, né, as perspectivas nossas de atuação a partir das particularidades, né, da pesquisa de cada um, e eu estou trazendo a minha contribuição a partir das minhas reflexões que já vêm de tempos anteriores, até mesmo a minha entrada na UF, na Federal Fluminense, que foi em 2005, eu como aluno de graduação, lá em 90, vocês não lembram de 1990 talvez, mas eu já trabalhava com comunicação comunitária a partir da graduação. Eu comecei um projeto de TV comunitária junto com outros colegas estudantes, participamos nós de um Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação em São Luís, no Maranhão. Participamos lá no Enecom de uma oficina de vídeo, e quando voltamos, 57 horas de ônibus do Maranhão até o Rio de Janeiro, a gente, quando chegou no Rio de Janeiro, a gente chegou com um projeto de uma TV comunitária criada, e a partir daí começamos a desenvolver o projeto, que hoje virou ONG, e trabalha justamente na interface comunicação e educação. Então, eu estava falando aqui com a professora Vânia, justamente essa incapacidade nossa de gerar produtos outros que não os daqueles que somos levados a partir do nosso sistema de avaliação, que é basicamente a questão dos artigos científicos, né? E esse processo, que eu lembrei agora exatamente, não estava ele é bem interessante para colocar para vocês aí o quanto que outros subprodutos, não necessariamente ligados ao caminho, né, natural ou mais tradicional relacionado a um processo posterior à formação, pode levar ao caminho do mercado, né? Mas a ideia é de que nós podemos fazer o mercado, né? E trabalhar na ideia de apropriação social das tecnologias de informação e comunicação é também compreender que essa visão de mercado, em verdade, é uma visão de atuação profissional, é uma visão de construir as tecnologias de informação e comunicação a partir da nossa perspectiva como sujeito no processo, e não como objeto de um processo que é dado por um mercado, por uma indústria cultural, né? Então é a partir daí essa perspectiva que eu vou trabalhar. Bom, o grupo de pesquisa que eu coordeno chama-se Emerge, né? O Emerge é o nome inteiro que eu nem coloquei aqui na apresentação, Centro de Pesquisas e Produção, relação teoria e prática colocada, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência. Ele está credenciado na UF, né, a partir da UF, junto com o CNPq, desde 2005, que foi exatamente o ano que eu entrei na UF. A proposta é o quê? Trabalhar, de um modo geral, processos de comunicação, processo de baixo para cima de forma adaptativa. O Stephen Johnson, talvez vocês devem conhecer de outros livros, Cultura da Interface, Surpreendente, enfim, ele tem um livro chamado Emergência, que apareceu para mim na época em que eu estava finalizando o doutorado,
sobre o Centro de Mídia Independente, projeto que talvez vocês devam conhecer, porque existe um Centro de Mídia Independente, um coletivo local aqui em Juiz de Fora e também outro em Belo Horizonte. O Stephen Johnson ele foi analisar processos de investigação relacionada a pensamentos complexos em áreas distintas como cérebros, formigas, cidades e softwares, ou seja, não cérebro exatamente, mas quem estava pesquisando neurociência, não exatamente cidades, mas quem estava pesquisando arquitetura, e pesquisando de uma perspectiva de como que cada um desses lugares, cada um desses territórios vinham sendo construídos de baixo para cima, ou o pensamento relacionado à construção de estruturas de baixo para cima e de forma adaptativa, no sentido de formar redes mais fortes. No sentido mais forte. Lá para o final do livro ele vai mencionar a existência de uma semelhança em relação ao processo de formulação do Indimídia, do Centro de Meios Independentes, que é o nome conhecido aqui no Brasil. Eu fiquei muito agradecido de ter lido o livro, porque foi aquele empurrão para fazer, para complementar a minha tese, que era justamente explicar essa relação entre a apropriação das tecnologias, que para mim já era um dado, eram claras competências, a capacidade, em relação ao processo que estava sendo mapeado do ponto de vista até de uma metodologia, de uma teoria bastante interessante. Na comunicação, e ele não chegou a desenvolver isso, justamente a ideia do emerge é pensar esse processo da emergência na área da comunicação, pensar então rádios e TVs comunitárias, pontos de cultura, processo de inclusão digital e mais detidamente a questão dos telecentros, processos também relacionados à apropriação por movimentos sociais distintos na área movimento de mulheres, movimento negro. Eu estou orientando. Desligou. Oi, não, sou eu. Orientando agora que está trabalhando na área de LGBT. Ele vem do movimento LGBT e vem fazendo essa discussão. Não de rádio comunitária, TV comunitária, mas o evento da parada LGBT como um processo de visibilidade das causas relacionadas ao movimento LGBT para a sociedade, e pensar principalmente, pensar de um modo geral, a existência de um setor não estatal e não comercial, não privado, para além desses dois setores, um terceiro setor, um outro setor, na forma como colocado no artigo 223 da Constituição Federal. O que coloca esse artigo? O sistema de comunicação ele é formado em complementaridade entre os sistemas estatal, público e privado. Ele nomeia o público para além do estatal e dá uma confusão conceitual terrível, porque o privado a gente sabe o que é, e se o Estado se confunde com o público, claro, o Estado ele cuida do público, ele é em si mesmo o poder público, mas se existe um outro setor, um outro sistema para além do estatal, ele é constituído não de uma perspectiva privada e não de uma perspectiva pública institucional no sentido do Estado como instituição. Então, pensar a sociedade se apropriando das tecnologias também compreende uma dimensão política desse processo de apropriação, que é o que faremos em relação à legislação de rádios comunitárias, por exemplo. O que faremos com a nossa transição para a TV digital em relação aos canais da cidadania, por exemplo. A possibilidade, hoje colocada já em decreto, já em portaria, de que em cada município seja possível a existência de 2 canais, 2 faixas de programação destinadas a associações da sociedade civil para transmitir um conteúdo audiovisual na TV aberta. Isso já existe em lei, a gente não precisa mais brigar por isso. Temos potencialmente 11 mil canais à disposição da sociedade e basta
a sociedade se articular para viabilizar esses canais. Então, aquela questão inicial que eu estava colocando, a gente está falando sim de uma reconfiguração de mercado, a gente está falando sim da capacidade de um envolvimento cada vez maior dos nossos formandos, não só em graduação, mas também em pós-graduação, em processos produtivos que tenham uma outra reconfiguração daquilo que a gente compreende inicialmente como o mercado da comunicação. Aí vamos nós. Então, falar especificamente sobre a apropriação social das tecnologias, o ponto de partida disso é exatamente o barateamento da tecnologia. Esse barateamento da tecnologia permite a compreensão de que os processos de produção e veiculação da comunicação podem ser apropriados pela sociedade. Mas isso não começou com a internet. Isso não começou nos anos 80, quando os movimentos sociais começaram a desenvolver suas rádios comunitárias. A primeira rádio comunitária foi o movimento dos mineiros na Bolívia, e depois veio várias rádios comunitárias na América Latina, no Brasil, com essa linha de pensar a comunicação participativa, dialógica, na perspectiva da comunicação para o desenvolvimento. Ela vai aparecer lá longe, no Brecht, na teoria do rádio, que fala do potencial do rádio como transmissor também, como a bidirecionalidade do rádio, não só receptor de conteúdo, como também transmissor. Isso já está lá nos anos 20 no Brecht. Vai aparecer no vídeo com Enzensberger quando vai falar da guerrilha midiática. Essa história do Mídia Ninja não mas ao mesmo tempo a gente precisa saber, bom, o que é novo no Mídia Ninja? É novo no Mídia Ninja a competência, a capacidade de, em um dia, a partir da colagem de vídeos de várias pessoas as câmeras posicionadas no mesmo evento, lá na Pinheiro Machado, em frente ao Palácio do Governador, conseguiram tirar o Bruno Torturra, um manifestante, né, da prisão de segurança máxima Bangu 1, porque ele era não só inocente, como tinha sido plantado um artefato que o incriminava. Ele foi injustamente incriminado, levado a uma condição de preso de alta periculosidade, e a capacidade da sociedade de se mobilizar em torno dos conteúdos que foram produzidos e veiculados para um ambiente de rede é que possibilitou uma edição em um dia apenas, construir uma narrativa, aí sim, uma narrativa de tirar a incriminação dele, né? Então, existem sim novidades, mas existem coisas que são, né, recorrentes. É bom a gente, né, situar uma história desses processos de apropriação das tecnologias. No Brasil, na América Latina, desde os anos 80, então, a gente tem comunicação participativa, a gente falou, e a leitura crítica da mídia vai aparecer nesse contexto, né? Vai aparecer precisamente onde eu localizo da minha formação. Na ECA USP, com o professor José Manuel Moran e o professor Ismar de Oliveira Soares. Então, vários ligados a uma associação chamada União Cristã Brasileira de Comunicação, e começaram a fazer vários livros de leitura crítica da mídia, leitura crítica da publicidade, leitura crítica do jornal impresso, pensar os meios numa relação de compreensão do processo de produção desses veículos, desses produtos, na verdade, a partir desses veículos, e construir com a comunidade, construir com movimentos sociais, construir em ambiente até mesmo escolares, mas não necessariamente escolares, a compreensão de uma desmistificação desses meios, né? Então, esse processo ele vem de uma história também, anos 80, ele vem sendo desenvolvido, compartilhado, num processo que mais tarde foi, né, chamado, aí tem vários nomes dentro da pedagogia, tem uma briga boa, comunicação educativa, educomunicação, mídia educação, etc., mas a minha
trajetória, minha linhagem assim, de formação é relacionada ao popular LCC, né, Leitura Crítica da Comunicação. Mais precisamente, então, quais processos e quais oportunidades? Só para a gente se localizar em relação às leis, a gente tem uma lei de radiodifusão comunitária, uma lei de rádio comunitária, mais especificamente para a rádio, criada em 98, mas ela é basicamente uma lei do não, é uma lei onde só pode uma rádio que tenha 25 watts de potência e não mais. Uma rádio que tenha 1 quilômetro de raio em distância da outra, ou seja, o raio o sinal do rádio não pode ser maior do que 1 quilômetro de distância. A torre precisa se posicionar numa distância de 4 quilômetros entre uma e outra. Então, é quase como uma gincana de inviabilidade na forma de lei que torna a rádio comunitária possível, né? Então, a gente tem um processo de inviabilidade na afirmação da lei em relação ao processo brasileiro no que tange a rádio comunitária. Canal comunitário TV a cabo é mais interessante, é uma lei de 95, é anterior à lei de radiodifusão comunitária, e obriga a cada operadora, desde o plano mais básico, a colocar um canal comunitário de TV a cabo em cada um dos pacotes. Do mais básico ao mais complexo, é obrigada a existência, mas a comunidade precisa fazer. Associação sem fins lucrativos dentro da área de outorga da operadora TV a cabo precisa se articular e viabilizar o canal comunitário. Problema disso, de 5.547 municípios, nós temos pouco menos de 300 com TV a cabo. Desses pouco menos de 300, em pouquíssimos existe o canal comunitário funcionando, e desses pouquíssimos, muitos são ligados a empresários locais, ou ligados a religiosos, ou ligados à própria operadora local de TV a cabo, que monta um canal comunitário para chamar de seu, entra no local do canal comunitário e se apresenta para a sociedade como, né, dotada de um pacote onde existe esse canal comunitário. Então, existe uma perversão da lei, um subaproveitamento da lei, apesar da existência da lei, né? E agora, esse novo momento aí dos canais de cidadania, essa possibilidade de, dentro do decreto da TV digital, existir um canal da cidadania que é do Ministério das Comunicações, levado à prefeitura através do Conselho de Comunicação Social local, municipal, que a Câmara dos Vereadores tem que implementar em cada município. Esse canal da cidadania ele é formado por 4 faixas de programação, sendo que uma da prefeitura, outra do estado, 2 do município. E 2 de associações da sociedade civil. Então, as pessoas estão se mobilizando em vários lugares para justamente criar corpo em torno dessa oportunidade de veicular na TV aberta, que era uma crítica sempre colocada à lei de TV a cabo e depois agora a lei de TV por assinatura em 2011, que era a crítica de não poder falar para a sociedade em geral, só se falava para anunciantes, seja de TV a cabo, seja de assinatura. Então, desde 2012, agora com a portaria que regulamenta o decreto da TV digital, existe a possibilidade de se falar para a sociedade de um modo geral, compreendendo que a TV aberta ela é gratuita, a TV aberta ela é gratuita e é para a população, atinge quase 100% da população, segundo a última pesquisa do Ibope. A leitura crítica, então, nesse processo, ela parte da compreensão de que existem espaços disponíveis já viabilizados na lei, como eu já falei, e existe também esse tensionamento. Na medida que as pessoas se apropriam do espaço, se apropriam da tecnologia, se apropriam da compreensão política desses espaços já disponíveis, elas tensionam, principalmente na área de radiodifusão comunitária, que a lei é muito limitada, elas tensionam a capacidade de uma reformulação da lei ou de uma compreensão do Ministério das Comunicações, da Anatel, etc., em relação à descriminalização das rádios comunitárias, que é um tema que acredito que vocês devam estar trabalhando, tem alguma noção. Uma outra questão importantíssima,
a facilidade da web, isso está acontecendo muito em relação à rádio comunitária, porque é extremamente inviabilizada, deslegitimada pela mídia, existe um descrédito muito grande em relação à sociedade por conta de todo o trabalho que dá a manter, né, e fazer valer um direito à comunicação através da rádio comunitária. Então, a web aparece com uma facilidade, como uma plataforma, como um suporte viável, onde tem a Polícia Federal batendo a porta, não vai ter uma multa da Anatel, do ECAD, a ECAD até teria, mas em relação a todo o aparato de repressão, mais especificamente do Estado, a internet não caberia, porque na internet não tem concessão. Mas, ao mesmo tempo, todo esse espaço eletromagnético, que ainda é viabilizado, que é em relação à capacidade de formação de opinião pública, em relação à capacidade de agendamento daquilo que a gente conversa no dia a dia, no cotidiano, através de programas jornalísticos, de entretenimento, é colocado ainda pela mídia broadcast, pela mídia que circula, né, por esse espaço eletromagnético. Então, compreender esse território como, na sua capacidade de ocupação, de apropriação, né, não só a apropriação social das tecnologias de produção e disseminação, mas a apropriação social do espaço regulatório desses territórios, é importante, então, nesse processo de leitura crítica. Um outro ponto, identificar a relação dos jovens com o audiovisual que consomem e que desejam consumir e desejam produzir e veicular. Então, uma coisa é a compreensão desse jovem enquanto consumidor, a compreensão desse jovem em relação ao desejo de consumir e a esse potencial de produção que, na verdade, vem sendo executado cada vez mais através das tecnologias digitais. A gente não tem essa dimensão do espaço, da plataforma, das possibilidades de atuação já consolidadas, mas a gente tem uma compreensão, uma familiaridade com esses processos de produzir e disseminar conteúdos. E identificar aí também, nesse contexto, competências socioculturais, tecnológicas, comunicacionais, políticas, etc., como eu já falei. E aí, nesse sentido, é que vem essa relação mais próxima, relação com a dimensão educacional no sentido mais amplo, para esse uso dos meios, que é uma leitura crítica, por exemplo, acho que eu cheguei a falar aqui no outro slide, não só leitura, mas também escrita crítica das mídias, né? Só que essa dimensão é uma dimensão mais transdisciplinar, pegando a palavra que o Paulo utilizou, no sentido que traz também a política, traz também a tecnologia, traz também aspectos relacionados até à profissão, né, da parte dos nossos formandos aí. E aí, entendendo essa vinculação, né, o que me traz aqui, as competências audiovisuais multimídia, primeira questão a gente pensar é que jovem é esse, né? A gente está trabalhando basicamente com um povo que tem potencial dessa apropriação, que tem não ciência nesse ambiente multimídia, nesse ambiente convergente, nesse ambiente móvel, né, que não tem ninguém aqui que esteja, enquanto eu estou falando aqui, acessando o celular. Meus alunos não são assim. Mas assim, eu não culpo os alunos, porque é um ambiente tão interessante que pode-se trazer conteúdo para a dinâmica da aula, né? Então, assim, existe um processo hoje de extensão desse espaço mágico que é colocado no processo de ensino-aprendizagem, que é as múltiplas conexões que esse ambiente da internet pode trazer para tornar o processo de ensino-aprendizagem produtivo. Então, não é negar a ideia de que a conexão 24 horas por 7 dias por semana deva ser abstraída, deva ser limitada, etc. Mas ela deve ser compreendida dentro de uma lógica de conscientização, dentro de uma lógica que evite esse dado de um livro que está na minha fila para ler, assim, eu estou com maior
expectativa em relação a esse livro, que é justamente a pista do camarada falou que os jovens de hoje são conectados, porém distraídos. Sim, tem uma facilidade, uma familiaridade com as tecnologias. Eu só falei no negócio dos celulares aqui, já tem uns 3 aqui que estão pegando no celular, ficaram mais à vontade, estão se mexendo, mas distraídos nesse sentido de concentrar essa capacidade de aproveitamento dos recursos da internet para dar foco a esses objetivos. Ao mesmo tempo, né, repara, é uma coisa que eu chamava, desde o tempo do início da internet, chamava de geração binária. A coisa me interessa, eu vou, se não me interessa, eu desligo, é 0. Ou é 1 ou é 0. Né? Passou internet web, internet gráfica, passou mídias sociais, etc. E essa binariedade ela se expressa hoje no Facebook. Né? As brigas de fla-flu que a gente tem entre Apple versus Samsung, ou Dilma versus Marina, etc. Isso daí é um dado, talvez, da sociedade. Talvez isso daqui de juventude seja mais modesta. Sabe? A sociedade ela é meio facebookizada nessa capacidade de se posicionar em relação aos temas com uma certa polaridade que acaba inviabilizando a qualidade do debate. Então, trazer a qualidade do debate, trazer a qualidade... Tempo esgotado? Os 5 minutos eu não tinha visto, aí passaram o tempo esgotado. Tudo bem. Então, vou fazer um pulo aqui. Aliás, eu vou terminar só aqui. Vamos lá. Então, assim, esse jovem ele tem essas características. Como é que a gente vai trabalhar na relação com esses jovens os produtos e conteúdos a serem trabalhados num processo não ação de competências, como também de estímulo à apropriação das tecnologias para a produção e disseminação. Então, oferecer contribuição ao cotidiano, o conteúdo, o projeto no qual esses jovens estão se envolvendo precisa oferecer uma contribuição mais clara e evidente ao seu cotidiano. Evidenciar as formas nas quais esses jovens irão se envolver, etapas do processo de produção, atividades, atribuições. Promover o desenvolvimento humano nas localidades sociais a partir das várias conexões. E identificar as preferências em relação a conteúdos com os quais esses jovens se identificam e desejam fazer em função de oportunidades que eles têm ou não, a possibilidade, compreensão de que esses espaços estão disponíveis, os espaços que vão ter, infraestrutura, o material, exatamente, a informação e incentivos nesse sentido. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo lá na UF envolve projeto de quem puxa essa coisa uma disciplina que eu dou lá, que é mídia e movimentos sociais, puxa determinados alunos que estão envolvidos, e nesse semestre eu estou focando mais o tema do canal da cidadania, numa relação que vai se buscar ainda, está em processo de construção, e o projeto aqui da competências audiovisuais multimídia tem muito a ajudar, tem muito a contribuir, nesse sentido da construção dessa abordagem junto a principalmente jovens do ensino fundamental que vão estar construindo esse projeto em suas várias localidades. Basicamente, eu estou a partir de 2 alunas dessa disciplina, estão em contato com 2 escolas lá na Zona Norte de Niterói, e eu estou construindo contato também com um projeto da Secretaria Estadual de Assistência Social, que chama Territórios da Paz, que tem uma inserção, também uma atuação em 9 escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, mas basicamente município do Rio de Janeiro. Então, tempo esgotado, eu paro por aqui, mas o debate a gente continua. Obrigado. Você vai falar com a Erika? Você vai falar aqui? Você vai falar? Pode anunciar. Com a palavra, a professora doutora Érica Savernini.
Boa tarde. Enquanto abre aqui o PowerPoint, eu já vou começar. Né? Quando já me anunciaram, né? Então vocês viram a minha formação e puxando algumas coisas que o Paulo já falou, né? Qual que é a minha perspectiva quando eu estou falando de cinema? Eu sempre achei interessante o fato de eu ter feito rádio e TV na comunicação. Minha formação na UFMG, onde rádio e TV era comunicação, e a escola e a faculdade de comunicação ficava separada da de artes. E enquanto eu fazia comunicação, eu fazia as disciplinas de cinema nas artes, porque o cinema era nas artes. E, generalizando, eu percebia uma questão que era, na comunicação, o cinema era muito entendido como um suporte para uma mensagem, que era a mensagem que interessava, e o suporte era o de menos, né? E nas artes uma certa tendência a se pensar nessa forma e pouco no que seria essa mensagem. E com essa minha formação em comunicação, mas toda a minha formação eu fui buscando nas artes, o cinema, e depois eu fiz a pós no cinema, eu bandeei para as artes, né? Eu fui percebendo esses dois lados e trazendo para as minhas pesquisas. Obviamente que isso não é um mérito exclusivamente meu, eu venho de uma linhagem acadêmica de professores que procuram a leitura do filme, né? O meu orientador, o professor Heitor Capuzzo, ele trazia do que seria o mestre de cinema dele, o Eduardo Leone, que foi um grande professor e montador da UNB, né? Essa ideia de que, na verdade, você tem sim que ler muito, você tem que ter muita bagagem cultural de outras áreas, porque você tem que ter essa bagagem para você conseguir enxergar no filme as coisas. Então, essa bagagem é importante, as leituras de outras áreas, você cruzar outras áreas, isso é extremamente importante, é isso que te faz capaz de ler as coisas, mas diante do cinema, você deve buscar o cinema, e não essas outras coisas. Verificar como o cinema constrói isso, como o cinema constrói um discurso, inclusive desnaturalizando esse olhar da imagem objetivamente construída, que a gente ainda tem muito essa percepção no Ocidente, e entender que isso é uma construção. E a partir disso, entender que o mínimo da articulação cinematográfica é um discurso. Então, mesmo aquelas pessoas que torcem o nariz para o cinema clássico, entender que ali é um discurso, há uma articulação ali, não é uma... não há uma receita dada, não é um processo natural, a escolha da imagem, a articulação da imagem, mas é uma construção discursiva, né? E aí, dentro dessa perspectiva, é que, da minha experiência, desde o mestrado, e que tem sido a minha experiência aqui na UFJF, eu resolvi falar do cineclubismo. E nesse papel do cineclube, que é um papel histórico, daquele lugar de reflexão sobre o cinema. Quando eu entrei aqui, né, eu resolvi propor um projeto de extensão a partir do que foi a minha experiência por anos a fio do cineclube da UFMG, de um cineclube que às vezes eu brinco, hoje mesmo eu estava brincando sobre isso, né, em que o diferencial do cineclube é que a gente fala sobre cinema, a maior parte dos cineclubes falam de outras coisas, o que é legítimo, mas para nós, estudiosos de cinema, e preocupados com esse discurso, né, é muito pouco você pegar um filme para falar sobre outra coisa, e não entender o filme, não entender a construção. Você pode até chegar nessa outra coisa, mas entender que há uma articulação ali, há um discurso, né? Isso tudo, eu sou muito pouco linear, isso estava num slide mais para frente, eu vou voltar no primeiro slide, parte de uma concepção desse textinho que eu amo, do Eduardo Galeano, que já é para mim, que é a concepção da arte e que tem a ver com o que para mim significa discutir cinema.
discutir cinema seja em sala de aula, numa disciplina, discutir cinema nesse espaço não formal de educação que seria o cineclube, né? Que é essa ideia de ajudar a olhar, né? Eu não vou parafrasear o texto, deixei vocês lerem, porque o texto é lindo, eu não vou estragar o texto parafraseando, né? Mas é essa ideia dessa imensidão do mar, desse fulgor, dessa beleza toda, algo te ajudar a olhar. Eu acho que é o Galeano que fala isso, mas eu também acho que isso é a função da arte. É esse o papel da arte, e eu acho que quando a gente discute cinema, e dentro da proposta de discussão de cinema do Cineclube, eu tento trazer isso também para a sala de aula, então para o espaço formal também de educação, é essa ideia de entender esse olhar que o cinema constrói. Então, se o cinema nos ajuda a olhar, você falar sobre cinema é ajudar as pessoas a olharem esse olhar. Perceber esse olhar, perceber essa construção, né, que é sempre uma declaração de alguma forma de quem está fazendo cinema, né. Isso tudo, trazendo para o cinema, tem uma grande discussão que por causa do tempo, eu não vou estender aqui, né? Que se tem uma relação do cinema com essa passagem do século XIX para o século XX, em que o cinema efetivamente ajuda as pessoas a olharem. E não é só uma questão de olhar para algo que está fora delas. O cinema tem um papel importante aí nesse momento das pessoas entenderem a sua própria vivência. Porque a vivência do homem nessa passagem do século XIX para o século XX se altera radicalmente em termos da própria vivência do tempo e do espaço. Há um hiperestímulo, como a experiência direta não dá conta mais do mundo, então a sua experiência de mundo passa a ser fragmentada, a velocidade dos meios de locomoção fragmenta ainda mais essa percepção direta do mundo, e no momento em que o sentido da visão já é o sentido privilegiado no processo de percepção no Ocidente, portanto, disparando todo o processo de cognição, de conhecimento. E o que o cinema faz? O cinema faz com essa mesma que seria a linguagem do mundo, ou seja, com imagens fragmentadas, superaceleradas, a aproximação de coisas distantes, ela faz uma organização desse mundo para o homem. Então, nesse sentido, nessa passagem, por isso o cinema vai ser tão forte no século XX, o cinema ajuda as pessoas a ver, lembrando que no Ocidente isso está diretamente relacionado ao processo de percepção e de conhecimento. Então, não é ver, é, na verdade, experienciar o próprio mundo, entender de alguma forma esse mundo, apresentar esse mundo organizado para esse espectador. Então, o cinema faz isso logo de cara, né? Costurando aqui, a gente chega num processo que, desde o início, o cinema já tem uma certa consciência disso. Então, eu vou citar só 2 exemplos muito do início, né? Para quem não sabe, o marco do cinema é 1895 e só se considera cinema mesmo lá por volta da década de 1910. A gente chama esse período todo de primórdios do cinema, que são as experimentações ainda, digamos assim, consequentes desse aparelho, desse aparato, e até se chegar numa sistematização, numa consolidação do que a gente chama de linguagem cinematográfica, portanto, cinema, né? Então, antes mesmo de ser cinema, enquanto está no pré-cinema, a gente vai ter, eu trouxe só 2 exemplos para citar, né, que são famosos, que é o caipira cinematógrafo do inglês, do Paul, né, o Ardaba e o Paul, e o The Big Swallow, outro inglês, o Williamson. A gente tem 2 circunstâncias. No caipira cinematógrafo, do qual só sobrou fragmentos, você tem um sujeito estereotipado de um caipira do lado de uma tela, e ele começa a passar um filme na tela. O primeiro filme que passa é um trem que vai avançando, que é uma referência direta à chegada do trem na estação de La Ciotat dos Lumière. E ele se assusta.
que é aquelas histórias que existem de que as pessoas se assustaram com esse trem, assim como se assustaram com vários outros filmes que mostravam o mar batendo no rochedo, aí diz que as pessoas ficavam com medo de molhar o pé, né? Esse tipo de coisa, que a gente sabe que é uma lenda, mas que ilustra o impacto dessa imagem nesse momento, que é uma coisa inédita na história da humanidade, essa imagem construída em movimento, ou seja, viva, diferente da fotografia que já existia umas 5 décadas antes, né? Então, é um impacto forte. Logo depois, essa imagem some e aparece dos fragmentos, tá, gente? A gente não sabe como que era a passagem de uma coisa para outra. O próximo fragmento é uma menina. E aí o cara começa a se interessar por ela. Então você já começa essa ideia, né, dessa relação do espectador com a tela, ilustrada nesse fragmento. E por fim, o que acontece é que esse mesmo caipira, ele entra em cena. Então entra a coisa da identificação do espectador. Antes mesmo da gente ter a construção do que é cinema, você já tem o cinema refletindo sobre isso, sobre o impacto sobre o espectador, sobre essas relações que são construídas de identificação, né, de projeção para dentro da tela, né? Então, só para ilustrar logo esse início. Ali no slide, vocês estão vendo, tem uma indicação ali já, né, da alma, que é só o que é o próximo passo que eu vou falar com vocês rapidamente, que é sobre o cinecublismo. Que é o quê? Na verdade, como a Gabriela já falou, alguns aqui falaram, nós somos, eu vou usar esse termo, ela não usou, nós somos treinados no audiovisual, ou seja, não temos o menor problema de entender. Quando você mostra uma pessoa de corpo inteiro, e aí ela está lá falando, eu corto para uma mão, eu corto na cintura dela, a gente entende que são visões diferentes daquela pessoa, não são partes de pessoas, né? Nós entendemos isso sem o menor problema. A gente faz uma atualização quase instantânea dessa construção, que é uma construção. Tá? Nas primeiras décadas do cinema, isso teve que ser construído paulatinamente para um público que não estava habituado a esse tipo de imagem e poderia não entender essa articulação. Mas nós aqui já nascemos com televisão dentro de casa, a gente já tem essa experiência que a gente não sabe nem direito quando começa, porque ela parece natural. A gente vê uma imagem, uma estrutura audiovisual atualmente, ela parece natural. Você segue a história, tanto que a gente pouco se atém a essa ideia de que são fragmentos de imagem, que eu é que estou construindo aquela pessoa na minha cabeça, a partir das partes dela que vão aparecendo, que aquele espaço não precisa nem ser um espaço, eu é que torno ele íntegro, né? Aquela coisa que a gente vê até em novela da Globo, né? Você tem a filmagem externa numa cidade, a interna corta, você entende que aquilo é interna daquela casa que você viu a fachada dela, né? Mas a externa pode ser numa cidade e a interna é no Projac. A gente não fica assim, né? Nossa, estava em Tiradentes, como é que pulou para o Projac? Né? A gente entende que é um espaço íntegro, porque a gente já está, na verdade, alfabetizado. Então, qual é o processo, eu acredito muito, da literacia audiovisual? O primeiro momento é um descondicionamento do olhar. E entender, por isso esse documentário está ali, que é importante, que enxergar é diferente de ver. Eu não sei se vocês já viram esse documentário. São documentários, são vários cineastas, mas artistas de outras áreas também, que todos têm algum tipo de deficiência visual. Eles vão falar sobre esse processo deles, de percepção do mundo a partir do óculos que forma moldura, que é o que o alemão, o cineasta Wenders vai falar, por exemplo, que ele tem dificuldade de enxergar o mundo quando ele está sem óculos, porque ele precisa da moldura. Ele precisa disso para ele enxergar, porque é muito, né? É o processo que eu falo aqui com vocês do início do cinema. É muita coisa, e o cinema faz um recorte. Ao fazer esse recorte, ele dá um certo sentido, né? Então, é a ideia de se perceber que você enxergar não é ver. Então, esse processo de descondicionamento é de você entender essa articulação, não só a
atualizá-la como você faz como um consumidor de audiovisual. É entender mesmo, se tornar realmente, né, alfabetizado nesse processo. Desde o início a gente tem um espaço que depois vai se chamar mesmo Cineclube, né, que é um espaço usual desse tipo de processo de descondicionamento do olhar, de discussão do cinema, que é um espaço histórico, que é o espaço do Cineclube, né. Parece uma coisa, vou usar termos antigos, mas vocês vão entender por quê, né? Parece uma coisa burguesinha, né? O povo senta lá, se junta para assistir filme, ficar falando de filme. Mas a gente vai ter, por exemplo, nos anos 20 do século XX, os russos, os queridos russos, os formalistas russos, eles faziam essa experiência, mas sabe como? Em sindicatos, eles passavam os filmes nos sindicatos para discutir aquele processo de transformação daquela sociedade. Tem um sujeito que é bem pouco conhecido no Brasil, que é o Medvedkin, que ele fazia, não era só ele que fazia isso, mas ele foi um dos principais nomes, tá? Que ele ia nos Rajitki, que eram trens que pela rodovia Transiberiana cruzavam a Rússia inteira, e ele parava nos lugares e fazia filme com as pessoas para discutir a situação delas, das fábricas, das cooperativas e tudo, porque a partir desse processo ele mostrava para as pessoas se verem ali e discutirem o que elas podiam fazer, entender o que estava acontecendo com eles ali e o que eles podiam fazer. Ele fazia isso, né, um processo que ainda hoje é interessante, né, a reação das pessoas diante dessa rapidez do lançamento da imagem, né, que foi a gente de manhã, algumas pessoas deram entrevista, né, no início da tarde, no início da segunda sessão a gente já estava vendo, né, uma coisa que lá no início, que eles fizeram isso num congresso de fotografia, as pessoas foram filmadas chegando, no dia seguinte foi exibido, para eles um espanto ainda maior, né? Agora imagina numa Rússia quase feudal, as pessoas conseguirem se enxergar ali. O filme foi usado como esse processo das pessoas se verem, elas se identificarem. Então existia já esse espaço de discussão e desse papel do cinema nesse processo de transformação, né? Fechando com a ideia aqui da literacia midiática, do comunicação, que é uma palavra importante em grande parte dos projetos, que é a ideia de intervenção, né? Não basta a discussão acadêmica, essa reflexão acadêmica tem que ser levada à frente, né? Então, esses exemplos que eu fui dando para vocês dos russos, e fechando com o processo com o projeto que a gente está começando agora, em outubro agora, a gente vai oferecer algumas atividades de um projeto de extensão e interface com a pesquisa, que envolve o projeto de extensão, que é o Cineclube Lumière e Companhia, né, que eu coordeno com coordenação do Nilson Alvarenga, e no projeto da FAPEMIG, né, com financiamento da FAPEMIG, a professora Gabriela é colaboradora, né, junto com o professor Nilson, e que a gente vai tentar articular essas ideias todas, ampliar a própria discussão que a gente já faz no Cineclube. A gente já tem o Cineclube Lumière e Companhia, começou em junho do ano passado, e aí a gente vai propor uma integração de processos mesmo de percepção e de transformação desse olhar, começando com o primeiro momento de instigação de uma reflexão crítica, que vai ser levada pela Gabriela numa palestra, seguida por uma... Eu chamo isso de mostra seminário, porque é bem clara a ideia de que não é passar filmes. A partir dos filmes a gente vai fazer uma leitura, né, crítica, e a leitura crítica no sentido do Humberto Eco, tá? Do leitor crítico, aquele que é capaz de ver outras camadas além da superfície, não é crítico com esse aspecto negativo ou qualquer tipo de percepção frankfurtiana que seja do cinema. É nesse aspecto do leitor que é capaz de ler as camadas. A gente vai trabalhar nessa mostra seminário, que eu vou estar à frente dela, com filmes que eles revelam essa construção discursiva.
é mostrar mesmo o cinema como um discurso, porque isso é absolutamente fundamental para a apropriação do audiovisual, né? Nós nos tornamos muito reféns do audiovisual justamente porque é uma coisa à qual estamos absolutamente habituados, com a qual não temos qualquer problema, então parece um discurso fácil, e é por isso que é difícil. É por isso que é difícil desconstruir esse olhar e é por isso que é difícil se apropriar dele. Mas, para fechar mesmo, a gente vai terminar com uma oficina que vai tentar retomar a discussão diretamente da mostra seminário a partir de exercícios que proponham que aquele discurso que foi desvelado na mostra seminário seja reconstruído agora num processo de produção audiovisual. E é isso. Com a palavra, o professor doutor Paulo Roberto Figueira. Gente, nosso deadline é 10:06. Temos ainda, portanto, temos 10 minutos. Eu queria fazer uma proposta, pelo menos 2 perguntas direcionadas aos nossos convidados, de tal modo que a gente pudesse aproveitar muito menos do que gostaríamos esse espaço de interlocução. Podemos fazer assim? Acho que pelo menos 2 perguntas, acho que é possível a gente que a plateia faça, e aí vocês aproveitam também para fazer as amarrações. Pode ser? Quem quer fazer alguma pergunta? Pois não. É possível ver coisas que o olho humano não poderia ver, né? Uhum. Como você acredita que nesses mais de 200 anos da invenção da fotografia, o alfabetismo visual deve prosseguir nesse nosso século? Eu vou responder especificamente, né, com relação ao cinema, tá? Porque eu acho que nesse aspecto, cinema e televisão são processos um pouquinho diferentes, principalmente no Brasil. Porque a televisão tem uma questão de que ela é a fonte de informação de grande parte dos brasileiros. O cinema não é encarado como um meio informativo, né? As pessoas procuram muito mais entretenimento. Então, é um processo diferente do público em relação à televisão e em relação ao cinema, né? Eu acho que não tem uma resposta só. O que a gente está buscando, inclusive no projeto da FAPEMIG, é articular essas coisas, né? Eu sempre tive envolvida com pesquisa em cinema, no laboratório lá na UFMG, né, que é a minha formação, então sempre acompanhei o Cineclube de lá, as sessões que a gente fazia no Festival de Inverno da UFMG também, que atingiam o público não acadêmico. E o que eu percebo, mesmo como professora também em sala de aula, é que muitas vezes é justamente a ideia do descondicionamento do olhar. Às vezes coisas, eu percebo alunos que depois vêm me falar também que coisas que ele nunca assistiria por livre e espontânea vontade, quando você apresenta de determinada forma, dimensionando aquilo e dando instrumentos mínimos para a pessoa entender o que há de interessante naquilo, né? Aquela velha pergunta que várias pessoas falam, por que Cidadão Kane é o melhor filme de todos os tempos, né? Porque às vezes se prende na história, mas quando você vai perceber todas as camadas do Cidadão Kane, isso se transforma, né? A gente no Festival de Inverno, a gente teve, isso foi em 96, 97, 98. É impressionante como dentro de um espaço apropriado para isso, as pessoas
redescobrem coisas que às vezes ela nem se dispôs a olhar. Que a gente passava lá Chaplin, Buster Keaton, que no Brasil é pouco conhecido, Harry Langdon. Quando eu passo Méliès nas salas, porque quando você vai olhar em linguagem, o Méliès é primitivo, mas as pessoas redescobrem, entendeu, alguma coisa ali. Essa redescoberta do olhar é um encantamento com essa imagem a qual ele está super habituado. Que é uma coisa que eu devia ter falado, que eu esqueci. O que é o papel do cineclube, eu acho, atualmente? Então, eu acho o espaço de sala de aula, de cineclubes, dessas mostras, esse espaço dessa construção dessa literacia audiovisual. Antes, os cineclubes tinham o papel de trazer coisas que as pessoas não tinham acesso. Agora, todo mundo tem acesso a tudo. Mas, por isso mesmo, existe um problema que você não consegue selecionar. Você não consegue conectar as coisas. Está tudo disperso. Está tudo aí. Realmente, está tudo aí. Agora, você dar sentido a isso é que é difícil. E é isso que a gente tenta estruturar. É a ideia mesmo de instrumentalizar o espectador. Não é ensinar nada. A gente já é alfabetizado audiovisualmente. Só que a gente não consegue usar esse instrumental. Porque a gente não percebe ele. Não sei se eu te respondi. A pergunta ao professor Adilson. O senhor havia falado desse perfil do jovem, né, que ele é conectado, mas distraído, e que especificamente na internet existe essa geração binária, né, ou tudo ou nada. Eu gostaria de saber se na percepção do senhor isso acontece também em relação à televisão, né? Quer dizer, o jovem ainda tem um interesse ali naquela programação, o interesse dele é tudo ou nada também, né? Também especificamente em relação à sua área, que é a televisão comunitária, né? Gostaria de saber um pouco mais sobre o que o senhor pensa a respeito. Então, como a geração binária é um dado relacionado à internet, e hoje você tem não só um fluxo de uma mídia principal e mídias secundárias, falar um pouquinho até de planejamento de mídia e publicidade. Com a internet e com essa variedade de fluxos de informação, não existe uma fonte principal, fundamental, por onde esses conteúdos vêm. Na verdade, eles estão vindo, às vezes eles vêm da internet e vão para a mídia de massa, e para a mídia tradicional, digamos assim, e às vezes voltam, né? Eles partem da mídia de massa e vão para a internet. Então, trazer esse raciocínio para hoje já fica inviabilizado da gente pensar por conta do consumo que o jovem tem à internet, principalmente TV conectada, esse compartilhamento, esse modo de assistir a TV junto com o acesso ao computador também, interagindo através de Twitter, Facebook, etc. Então, seria complicado hoje. Tentando trazer para antes, o interessar ou não, na verdade, esse binarismo, ele não está relacionado exatamente à audiência, está relacionado a comportamento, a posicionamento em relação a determinadas questões. E aí a gente tem que ver na televisão, eu sempre faço uma ressalva em relação ao Brasil, em relação a outros países no mundo, por conta da fortíssima concentração que o Brasil tem em relação não só ao meio TV, como ao veículo Globo, né? É a maior concentração de TV em relação às suas políticas do planeta, né? Dos países com maior território em todo o mundo, a gente tem quase todo o território coberto pela TV, e desse território coberto pela TV, quase todo o território coberto pela Globo. Então a gente tem uma formação
né? Isso que a gente vem falando em relação... Nós não somos só nascidos para o audiovisual, né? A gente vem comendo enlatado, como diria lá o Renato Russo, a gente vem comendo enlatado da Globo, né? E isso daí nos proporciona não exatamente a geração binária na forma como eu estava caracterizando na internet, mas a uma formação de uma agenda em relação àquilo que eu falei antes na minha palestra. Uma agenda que é mediada, que é muito relacionada ao que a Globo coloca como perspectiva. Hoje a gente tem uma descentralização, programa, conteúdos a partir do Facebook, um pouquinho antes com o Orkut, mas a gente tem uma outra capacidade mais multidirecional, multifluxos, mas ao mesmo tempo não tem a ver com o que eu estava falando de geração binária. Geração binária está relacionado muito a comportamento. Agora, esses fluxos de conteúdo, a gente realmente... tanto que a Globo está tentando buscar outros caminhos, buscar nichos específicos. Nunca na história da Globo, né, ela pensou em flertar com os evangélicos. Nunca na história da Globo se pensou em colocar MMA, né? Então, elas estão buscando se virar porque realmente existe uma descentralização desses fluxos de comunicação e a possibilidade também... São outros desafios, né? Porque a partir daí, na medida em que a gente amplia esses fluxos de conteúdo, então a gente vê isso daí no aspecto político, a gente vê isso daí no aspecto de consumo, por exemplo, de música ou de áreas diversas. Então, dá uma outra possibilidade à configuração. Agora, isso não tem a ver com a história da geração binária. A geração binária está relacionada a esse comportamento, essa ausência de gradiente, essa ausência de sintonia fina em relação aos posicionamentos e à compreensão nossa do mundo. Agradecer muitíssimo ao Adilson, à Érica, e teremos agora, como atividade seguinte, o lançamento de livros. Acho que as meninas vão passar as informações completas. Obrigado, um prazer. Espero que vocês tenham uma semana muito produtiva, tenho certeza de que teremos. Agradecemos aos palestrantes Adilson Cabral e Érica Savernini e ao mediador Paulo Roberto Figueira, e convidamos a retomarem seus lugares na plateia. Encerrando nossas atividades do primeiro dia do Simpósio Internacional de Literacia Midiática, convidamos a todos para o Café Intercom, Quadros Audiovisuais na Contemporaneidade, que acontecerá agora no saguão das pró-reitorias da UFJF. No café, teremos o lançamento de diversos livros abordando a comunicação e será servido um coquetel. Agradecemos a presença de todos e lembramos que amanhã voltaremos com a nossa programação a partir das 8 horas da manhã, com o mini curso Comunicação e Competências Midiáticas na Era Digital, com o professor João Ferrez, na sala de demonstração da Faculdade de Educação da UFJF. Tenham todos uma boa noite.